ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirma que o governo deve tomar medidas para diminuir o preço dos alimentos. A Marília Ribeiro tem os detalhes para a gente. Inclusive, eu já começo te perguntando, Marília, sobre as reuniões e o tema que deve acontecer nos próximos dias. Quais serão os temas dessas reuniões? Boa noite. Oi, David, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente no Jornal Jovem Pan. Olha só, não foi divulgado ainda, David, quais serão os temas dessas reuniões que vão acontecer com o governo, né? Quem está dentro dessa questão voltada para poder baratear o preço dos alimentos é o Ministério da Defesa, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele também vai trabalhar aí junto com a Casa Civil para poder tentar frear o preço dos alimentos. Essa é a ideia do governo. De acordo com o ministro Rui Costa, o presidente Lula deve se reunir sim com esses ministros, além de representantes do setor de produção de alimentos. A expectativa ainda é que essas medidas elas sejam colocadas em práticas no primeiro semestre deste ano. Porém, ainda não foi definido quais serão essas medidas e como elas serão aplicadas dentro do mercado. Vamos lá, o ministro Rui Costa, ele explicou que os eventos climáticos de 2024 foi um dos fatores responsáveis por esse aumento no preço dos alimentos. E agora a gente vai acompanhar esse trecho da fala do ministro Rui Costa. Nós tivemos um impacto em 2024, foi um ano atípico do ponto de vista climático. Nós tivemos forte seca em muitas regiões, em outras muita chuva. Em algumas regiões nós tivemos as duas coisas. No Rio Grande do Sul, no início do ano foi muita seca e no segundo semestre muita chuva. Então isso comprometeu muitos lugares que tinham produção de alimentos, como arroz. Muita produção de arroz foi perdida em 2024 e isso fez com que, obviamente, se tendo menos oferta do que a procura, o preço sobe. Mas a expectativa nossa é que a safra agora seja muito melhor e de vários produtos, e isso deve contribuir para o barateamento dos alimentos. David, em dezembro do ano passado, de acordo com o IPCA, o aumento da inflação levou os alimentos e também as bebidas a um acréscimo de 1,18%. Vale a gente relembrar aqui que na segunda-feira, quando aconteceu a reunião ministerial lá na Granja do Torto, o presidente Lula disse que é necessário trabalhar para ter comida barata na mesa do trabalhador. Então, David, por enquanto, ainda não há uma data certa para que essas reuniões aqui no governo aconteça para poder baixar o preço dos alimentos que estão em alta nos supermercados. É importante a gente também destacar, né, que essa é uma bandeira muito importante para o governo, já que essa questão da alimentação, ela vai direto também na avaliação aqui para o presidente Lula. Então, as pessoas que estão lá na ponta, aquelas pessoas que vão ao supermercado e estão sentindo alta nos preços, é elas que fazem essa avaliação do governo Lula. Então, a gente vai ficar de olho aqui para saber se nos próximos dias essa reunião de fato vai acontecer e quais serão e como serão aplicadas essas medidas, David. Sem dúvida, e também tem um reflexo político, né? Porque à medida que não baixa as coisas dos supermercados, as pessoas tendem a não acreditar, até mesmo gerar credibilidade ao governo. Muito obrigado pelas suas informações, Marília. Vilela, quando o governo anuncia, fala assim, vamos criar medidas para baratear os custos agora dos alimentos, como disse o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Você tem um certo arrepio em relação a isso? Exatamente. Quando a gente pensa nesse tipo de medida, é como se fosse um passe de mágica, onde o governo quisesse e na sua varinha de condão pudesse baixar os preços e fazer com que a sociedade pudesse pagar preços menores, especialmente em alimentos. É evidente que todos nós queremos preços melhores. Agora, isso não é feito num passe de mágica. Para esse preço baixar, alguém vai estar pagando essa conta. E, invariavelmente, quem paga essa conta é o Estado, é o poder público. E nós estamos vivendo dentro de uma realidade, e o governo atual não soube enfrentar isso ao longo desses 2 anos de gestão. Nós estamos vivendo uma realidade onde o Estado cada vez mais inchado, cada vez mais endividado, com custos cada vez maiores, que fazem com que a gente não tenha capacidade nenhuma de investimento e que, com isso, o país seja obrigado a viver outros problemas, uma taxa de juros alta, a viver um problema de câmbio tão significativo, enfim. Então,
é importante que haja racionalidade e maturidade na condução econômica, não trazendo facilidades que muitas vezes podem até soar como música nos ouvidos de parte da população, mas que na prática vão acabar trazendo um problema ainda maior. Porque as experiências anteriores não foram bem sucedidas, né? A gente lembra da gestão da Dilma em relação à energia, nessa gestão também atual em relação ao combustível, possíveis intervenções da Petrobras, mas que não surtiram efeitos. Exatamente, o Estado, ele tem que ter uma visão de que não cabe a ele promover a todo custo esse tipo de facilidade ou esse tipo de melhora momentânea na condição do cidadão, até porque, primeiro, isso tem um custo muito alto de uma forma geral e o Estado não tem essa capacidade de investimento, se não se endividando e fazendo com que outros problemas advenham disso, e num segundo ponto, tem um aspecto importante que você acaba gerando inflação. E como forma de conter a inflação, o que acontece? Você tem um aumento da taxa de juros, por exemplo. E aí você tem uma roda do infortúnio que acaba fazendo com que, de alguma forma, gere inflação, aumento de juros, crítica aos juros, dificuldade do país, da atividade produtiva para poder se desenvolver, enfim. Com isso, a gente acaba fazendo com que o Brasil só patine e não avance.